Então, vamos lá. O ser humano tem a capacidade de desejar no mesmo grau de amplitude que ele conhece, Jnana Shakti. Ou seja, a gente tem a capacidade de desejar tudo aquilo que a gente conhece. Então a pessoa pode dizer assim, olhar para aquela planície vasta e saber que aquilo vai, né? Aquilo é amplo, aquilo vai até tal lugar, ele pode ir até aquele lugar, explorar até aquele lugar, né? Caminhar até aquele lugar e conhecendo, e ele pode desejar, querer aquilo para ele. Então, vou cercar essa área aqui, tudo isso aqui é meu, tá? O ser humano pode olhar para a lua e dizer, eu quero pisar ali, naquele lugar. Quero chegar lá naquele lugar. Certo? Agora, a capacidade dele chegar ou não nesse lugar está associado também, né? Ou seja, que o grau de amplitude da ação dessa pessoa, de potência na ação, de potência quando a gente está falando, é de capacidade de agir, está associado também assim como a capacidade de desejar está associada à capacidade que a pessoa tem de conhecer, a capacidade de agir é proporcional à capacidade que ela tem de conhecer. Certo? Então foi, de alguma maneira, conhecendo e tentando entender, conhecendo a lei da gravidade que a gente que não tem asa e não tem aparelho no nosso corpo, ou seja, não tem recurso no nosso corpo para voar, a gente consegue voar. A gente não tem recurso no nosso corpo para respirar embaixo d'água, mas a gente consegue respirar embaixo d'água. O ser humano consegue respirar embaixo d'água. Isso devido a quê? A capacidade de conhecer, a capacidade de desejar, a capacidade de agir. Certo? Três potências. Três Shaktis. Ok? O que o yoga fala em relação ao Dharma, que a gente falou antes, é que a baliza do nosso desejar, conhecer e agir deveria ser o Dharma. Né? Punyam, Papa, o Dharma, o respeito ao outro e tal. Tá? Essa é a inteligência que o yoga fala que a gente precisa agregar na nossa vida, mas a gente já falou sobre isso. Então, o Hatha Yoga, ele vai ser, enquanto uma prática muito eficaz associada a essas três potências, ou seja, a nossa potência de ser humano no mundo, né? De se fazer mais inteiro, de se fazer enquanto corpo, mente, com mais vitalidade, né? Para conhecer, para desejar e para agir. Agora, em que direção esse conhecer, esse desejar e esse agir? A gente já falou antes. Né? Em direção que eu digo, quais são os limites disso? O Dharma. Então, só dar um exemplo rápido aqui. Quanto maior a minha capacidade de desejar, não só desejar, mas conhecer e agir, eu amplio o meu raio de influência no mundo. Agora, como que eu quero ampliar esse meu raio de influência no mundo? Eu posso ampliar nos dois sentidos, de punyam ou de papam. Eu posso ampliar no sentido de, eu quero ficar mais rico, acumular riqueza, ter mais poder, e esse poder, como consequência desse poder que eu desejo para mim, é
uma consequência disso é subjugar outras pessoas, dominar outras pessoas, explorar outras pessoas. E a gente vê que tem pessoas muito fortes na capacidade de desejar, de conhecer e de agir, que vão por esse caminho. Certo? E a gente vê, por outro lado, outras pessoas que têm a mesma, que desenvolvem também essa capacidade, né, de desejar, de conhecer e de agir, ampliam isso, só que no sentido de benefício para o todo. A gente também vê isso. Certo? Mas a gente não pode, o que a gente não pode negar, e eu estou falando isso agora, né, para a gente dar essa outra ênfase aqui, que foi diferente da ênfase que a gente deu na aula de ontem, a gente não pode negar essas três capacidades como capacidades humanas no mundo. E o yoga não nega isso. Né? Nem nas práticas de Hatha Yoga, nem nas outras práticas que estão lá presentes nos Vedas, que vão trazer vários outros recursos dentro do Ayurveda, dentro dos mantras, dentro da astrologia védica. Se a gente pensa, por exemplo, na astrologia védica, uma outra coisa que você pode acreditar ou não. A astrologia védica usa como remédios, né, dentro das leituras que ela faz, o uso de determinadas pedras, de determinados metais, determinados mantras. Isso é uma forma de manipulação da natureza. Ela não é tão direta quanto os outros exemplos que a gente deu associado à ciência, né? Mas o princípio é o mesmo. O princípio é de manipulação da natureza e de transformação da natureza. Né? Ou seja, a capacidade de ler essa natureza, entendê-la e transformá-la. Certo? Então, no Hatha Yoga existe essa alquimia lá presente, muito forte. Essa alquimia está lá. Essa alquimia, por exemplo, está presente muito forte quando o Hatha Yoga fala das limpezas, dos kriyas ou dos shatkarmas. Limpeza com terra, limpeza com água, limpeza com fogo, limpeza com ar. O que é limpeza com ar? O Kapalabhati é uma limpeza com ar. Limpar as vias respiratórias através de uma técnica. Limpar todo o meu sistema digestivo, digestório através da água, seja ingestão via oral e expelindo, via anal, seja ingestão via anal, a inserção via anal, expelir via anal para limpar todo o sistema. Certo? Limpeza com fogo. Na aula é uma limpeza com fogo. Uma purificação com fogo. Que fogo? O fogo interno do nosso corpo. Tá? E por aí vai. Ok? Então, isso está presente no Shatkarmas, isso está presente nos asanas. A asana também é manipulação da natureza, manipulação da energia do corpo. Tá? A gente sente isso, a gente sente o corpo mais vigoroso, a gente sente o corpo com mais energia depois de uma prática, a gente se sente com a mente mais clara depois de uma prática, porque é uma brincadeira, de uma certa maneira, é uma brincadeira não só com os elementos, como a gente falou, mas é uma brincadeira também com tamas, rajas e sattva. Então, o yoga diz para você assim, por exemplo, você está naquele momento tomado por tamas. Pode ser que você esteja tomado por tamas e tudo bem. Eu preciso descansar mesmo. Eu preciso hoje não fazer a prática e está tudo bem. Eu preciso dormir, eu preciso de repouso. Mas pode ser que você esteja tomada por tamas 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. E a gente precisa tirar, remover isso, mover isso. E aí o yoga vai entrar com técnicas de asana, de pranayama, de movimentos, né, internos como nauli,
para acordar esse fogo, acordar essa capacidade de agir, de se transformar, né, de ir, de dar um passo. Isso é uma alquimia. Assim como o movimento pode ser, que a gente falou ontem, o movimento pode ser de reduzir esse movimento expansivo, né? Que a pessoa pode ser muito radiásica ou estar muito radiásica e não conseguir parar. Entrar nesse movimento. E aí, o yoga também, o Hatha Yoga também vai ter ferramentas para ir trazendo essa pessoa ou para o movimento sátrico ou para um movimento tamásico de mais repouso, de mais inércia, de não movimento, para ela descobrir a beleza também no não movimento, porque tem uma beleza no movimento e tem uma beleza no não movimento, no repouso, que são movimentos necessários para a nossa saúde e para a nossa vida. Então, entende toda a leitura que o yoga faz da natureza, do universo, e essas manipulações que o yoga propõe, tanto no corpo, na mente. O Hatha Yoga vai propor essas manipulações nesse universo que é o corpo-mente. O Ayurveda também. A astrologia védica já é esse corpo-mente em relação com o cosmos. O Vastu Shastra já é esse corpo-mente em relação com a Terra. As habitações, a cidade, a Terra. Né? A casa, esse micro-universo que é a casa, né? O lugar onde a gente está. Certo? Então a gente não está negando isso, porque também negar isso é negar bastante coisa, e coisas importantes, né? No nosso cotidiano, na nossa vida, e negar ferramentas terapêuticas que a gente tem para usar com o nosso aluno, para usar para a gente, para usar com as pessoas, né? Que buscam ajuda lá no yoga, no Hatha Yoga. Tá? Então, muito da terapêutica do yoga está baseado nisso. Tá? E muito do Hatha Yoga está baseado nisso. Tá? Porém, se a gente não separa isso do outro objetivo, que é o que está presente lá nas Upanishads, que foi o que a gente falou ontem, pode ser que as coisas se misturem. E o que é que quer dizer as coisas se misturarem? Quer dizer assim, por exemplo, é genuíno a gente buscar a vitalidade, a saúde do corpo. Óbvio que é genuíno. Mas como que eu vou conseguir pensar a saúde como algo absoluto? Saúde não é algo absoluto. Pensar a saúde como algo absoluto é pensar o corpo como algo absoluto. E o corpo não é alguma coisa absoluta. Certo? Como que eu vou pensar na vitalidade como alguma coisa absoluta? Vai ter momentos que a minha vitalidade vai estar mais baixa. Pode ter momentos que a minha vitalidade vai estar mais baixa. E em algum momento, esse corpo e essa vitalidade vão realmente diminuindo. Certo? Então, essas coisas, essas buscas, né, que são genuínas, ou essas capacidades ali de transformação, de leitura, de transformação e de buscas através da ação, elas são genuínas, assim como a gente falou que Artha e Kama são buscas genuínas, mas a gente não pode confundir essa busca com a busca do absoluto. Porque facilmente a gente pode confundir as disciplinas. Né? Confundir as disciplinas que eu digo de entrar numa disciplina que exige demais ou que eu espero algo que ela não vai me dar. Porque nenhuma disciplina que esteja associada à ação vai me dar o absoluto.
Mas existe essa fantasia. Muitas vezes existe uma fantasia, por exemplo, de um ganho absoluto em relação à vitalidade ou à saúde. Mas em relação à vitalidade e à saúde, é sempre uma construção diária. Então você faz a sua prática hoje. E aí você se sente super bem em termos de vitalidade, de energia. Aí você faz a sua prática amanhã. E você faz a prática amanhã, faz a prática amanhã. E você tá ali, bombando. Aí você passa 3 dias sem praticar, cai, perde. Perde em termos de condicionamento físico, se a gente for pensar no sentido de condicionamento físico, por exemplo, atleta. Atleta tem que estar sempre ali. Né? Então, tudo que é ganho através da ação é limitado. É isso que o yoga fala. Certo? E é aí que a gente salta. Dizer que é limitado não quer dizer que a gente não vá seguir buscando, seguir se esforçando, seguir fazendo. Certo? Mas é aí que a gente salta para aquilo que é o absoluto. A busca do absoluto. A busca do ser, ou a busca dessa pura presença que eu sou. Não vou nem dizer a busca, mas eu vou dizer o reconhecimento, porque é algo que já está ali. Certo? E isso não é uma ação necessariamente que vai me dar. Isso é um reconhecimento. O que quer dizer um reconhecimento? É um cair em si. Que pode ser através de uma técnica, mas não é a técnica que me deu aquilo. Isso é um cair em si. Por isso que a gente diz que é um entendimento. Tá? E quais são os meios para isso que a gente tem no yoga? Específicos para isso, tá? Porque a gente falou dos outros ganhos, aí a gente falou lá de purificação, asana, pranayama. Claro que tudo isso que a gente está falando ajuda nessa busca, nesse entendimento. A gente não está se separando totalmente. É óbvio que ajuda, porque ajuda numa tranquilidade da mente, né? Ajuda na estabilização da mente. Então ajuda, certo? Mas qual é a ferramenta que a gente tem, que é o coração para o reconhecimento disso que a gente está falando? É a meditação, certo? E essa meditação em si, para o reconhecimento do ser, que a gente junta. Meditação quer dizer também reflexão, tá? Isso não é necessariamente uma ação, tá? É como a gente falou ontem. É muito mais um recuo em si mesmo, um recolhimento em si mesmo, do que uma ação. Não é algo que vai te produzir um ganho no mundo, mas é algo que vai fazer você reconhecer aquilo que vai te trazer o maior ganho que você pode ter, que é o ganho de si mesmo. Ponto final. A partir do ganho de si mesmo, qualquer ganho que venha no mundo é lucro, é luxo. É assim que o yoga disse, é luxo. Não quer dizer que a gente não vai continuar buscando as coisas, mas isso tudo é luxo. Tá? E o que a gente diz é luxo? Não é no mau sentido de falar luxo, né? Quando a gente está falando luxo é porque a gente está dizendo assim, a gente se desvincula da busca enquanto uma falta e se vincula à busca enquanto luxo, enquanto exuberância. A gente se dá a oportunidade de reconhecer a exuberância da vida. Em vez de ler a vida ou ler a si mesmo como
falta e como separação. A gente começa a reconhecer a vida a partir da não separação e da exuberância da vida. A exuberância criativa da vida, a exuberância da natureza, a exuberância das formas, das relações que eu posso estabelecer com as formas, com a natureza, com os fluxos da vida. Certo? Então, por exemplo, a gente estava comentando sobre isso, vocês estavam comentando sobre isso no início da aula ali, que o Arthur falou. Ah, só de estar aqui, de conversar com uma pessoa, de sair e de você, né, estar num lugar diferente, reconhecendo, né, coisas diferentes, isso em si é uma riqueza. Em si mesmo é uma riqueza. E essa riqueza não tem nada a ver com acúmulo, com conquista de bens, né? E aí tem um escritor que vai dizer assim: toda vez que eu acordo, eu não lembro quem foi, não sei se foi Voltaire, alguma coisa assim. Toda vez que eu acordo, eu imagino que eu estou acordando num país estrangeiro. Exatamente por causa daquilo que o Arthur falou. Para lembrar que tudo que eu vou encontrar nesse dia é novidade, é luxo, é exuberância, é encontro, é possibilidade de aprendizado. Né? Um dia não é igual ao outro. Um dia é uma possibilidade nova que a gente pode construir e que pode vir ao nosso encontro. Claro que no lugar onde o diferente está mais à tona, isso nos lembra, essa é a grande beleza da viagem, né? Nos lembra do quê? De que a vida é essa viagem. A vida é essa passagem, um ser, uma presença, uma pura presença encarnada numa forma passando. Certo? Então, a meditação tem como objetivo esse recuo. Eu falo do recuo porque você se desprende dos objetos momentaneamente, e esses objetos incluem até mesmo o que a Ana Paula falou. Em última instância, você se desprende inclusive do próprio pensar. Porque quando você se desgruda do próprio pensar, da identificação com o pensar, o que que fica? O que que sobra depois desse último recuo que você faz em relação até mesmo ao pensar? Porque ao fechar os olhos, a gente faz o recuo em relação aos objetos. Ao se desvincular dos sons, a gente faz um recuo em relação. Desvincular, que eu digo, não é eliminar os sons, mas eu digo se desgrudar deles. A gente faz um recuo em relação aos sons. E quando a gente faz o recuo em relação ao pensar, o que que sobra? O que que fica? A pura presença que vê. Que é. Que simplesmente é. Como uma pura abertura para o mundo. E aí o yoga vai dizer: isso é o que você é. Essencialmente. Tudo mais é movimento, é uma dança acontecendo nessa abertura, nessa presença que você é. Certo? Só que eu não vou viver nessa presença que não age, né? Ela não me tira do mundo. Algumas pessoas interpretam o yoga como sendo nega o mundo, né? Ah, então ela não me tira do mundo. O yoga faz esse recuo, ou propõe esse recuo, para depois você reconhecer que todos os objetos que dançam diante dessa presença
surgiram e são expressão dessa presença, não existe separação. Então, as formas são essa consciência, né, se manifestando em formas, né, como a forma desse corpo, como a forma dos pensamentos, como a forma das coisas ao meu redor. Então, não é uma coisa que me tira do mundo, mas é uma coisa que me leva ou que me devolve a esse mundo de uma maneira transformada. A partir de um outro olhar, a partir de uma outra possibilidade de ser e de estar no mundo. Por quê? A Gita é muito clara. Porque o mundo vai constantemente me convidar a agir, porque o mundo é essa interação. Enquanto eu estou nesse corpo-mente, eu vou interagir e me relacionar com esse mundo. Ok? Então, os dois conhecimentos não são separados. A gente separa para entender os objetivos específicos de um e de outro. Mas os dois conhecimentos se complementam, porque mesmo conhecendo esse pleno que eu sou, o yoga enquanto karma, enquanto entendimento do karma, enquanto ação, entendimento do resultado da ação, enquanto essas práticas de Hatha Yoga, né, tanto para a gente quanto para o outro, são coisas que nós vamos continuar usando e que vão continuar ajudando a gente a se relacionar com essa natureza de uma forma mais inteligente. E quando eu digo mais inteligente, a gente pode pensar mais integrada. Uma coisa não exclui a outra, um conhecimento não exclui o outro, eles se complementam. Mas a gente precisa separar para entender que um tem um resultado, o outro tem outro resultado diferente. A gente não consegue ter os resultados de um usando o outro. São métodos diferentes para entendimentos diferentes.